Havia um velho homem, um lenhador de um vilarejo. Toda noite ele carregava madeira nas costas e a entregava para o seu povo. As astoras eram pesadas e ele foi enfraquecendo com o tempo. Até que um dia ele derrubou as toras porque não aguentava mais o peso. E aí, o homem chamou a morte para vir até ele. E quando a morte chegou, ele... Cara, se tem uma coisa que eu amo fazer é jogar. Sabe quando o mundo fica real demais, sufocante? Apertar um start parece a única saída. E por alguns momentos você simplesmente desaparece. No vídeo de hoje eu quero falar sobre games, sobre como eles vão muito além do que muita gente pensa. Eu sou o Kaioru e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu acho que não é novidade pra ninguém que jogar traz paz. É um refúgio, seja pra um adulto cansado depois de um dia inteiro de trabalho ou pra um jovem atolado de matérias da faculdade. Sentar no sofá da sala ou no silêncio do seu quarto e se deixar se levar por algumas horas em um jogo alivia. Ameniza o peso que a gente carrega sem nem perceber. Jogos como Stardew Valley, Zelda têm um tipo de magia silenciosa. Eles te colocam num lugar onde tudo desacelera, onde existe calma, onde às vezes tudo que você precisa é cuidar de uma fazendinha virtual ou se perder em missões secundárias no mundo vazio. Igual a você, no final de um dia cansado. Mas ali naquele jogo esse vazio ganha sentido. Você encontra baús, missões, histórias e aos poucos preenche aquele buraco que o mundo real cavou. Tem jogo que faz a gente sentir que voltou pra casa. Mas não a casa de hoje, aquela casa tranquila, quente da infância. E às vezes é só isso que a gente precisa. Os jogos te dão algo raro, a chance de ser ou viver o que talvez nunca vá ser possível na vida real. Lá dentro você pode tudo, você pode ser tudo. Em Marvel's Spider-Man, por exemplo, quem nunca sonhou em ser o Homem-Aranha e se balançar pelas ruas de Nova York? Às vezes eu nem fazia as missões, eu só ficava ali no web swing, voando entre os prédios por minutos, horas, sem pensar no tempo aqui fora. Eu só sentia, eu só tava lá, na vibe. Em Forza, dirigir uma BMW numa noite chuvosa traz uma paz difícil de explicar. Em Minecraft, construir a sua casa, ou pelo menos tentar, te dá uma sensação de conquista real. Red Dead Redemption 2 te coloca tão dentro daquele mundo que, como o Alan Zoka já dizia, parecia que quando chovia no jogo você sentia o monitor molhar, você sentia o cheiro das gramas. Aquele jogo é perfeito, cara. Enfim, você pode ser um mago, um guerreiro, um fora da lei, um piloto, um fazendeiro, você é livre. Livre de um mundo que tenta te moldar o tempo todo. E isso traz uma coisa que a gente esqueceu. A sensação de estar no controle da própria vida. De ser quem você quiser. Porque essa liberdade dentro dos jogos lembra muito aquela que a gente tinha quando era criança. Quando tudo ainda era possível. Os jogos eles não te prendem. Eles te libertam desse mundo sujo, barulhento e sem pausa. Os jogos também são como professores. Eu sei que parece estranho, mas eu vou te explicar. Eu lembro de uma vez que quando eu era criança, eu soltei na sala que areia virava vidro. E eu só sabia disso por causa do Minecraft. Eu falei no impulso, eu nem sabia que era verdade. Mas era. E a professora de ciências ficou chocada e me deu parabéns. E a turma inteira ficou impressionada. Aquele dia ficou marcado pra mim. E esse inglês mediano que eu tenho hoje, eu não aprendi na escola. Eu aprendi jogando os jogos de Play 2 que eram tudo em inglês. E não é só conteúdo, é uma lição de vida. O Kratos, por exemplo, a evolução dele é absurda. De um guerreiro cego por vingança para um pai que só quer proteger o filho. Ele deixa de ser destruição para se tornar a esperança em outro mundo. O Arthur Morgan em Red Dead Redemption 2 te ensina o que é lealdade. Não aquela fachada, mas a que vem do coração. Eu poderia passar o dia inteiro fazendo links entre personagens e aprendizados, mas é melhor eu parar por aqui, porque no fim tem uma coisa que resume tudo isso. Não é só um jogo quando ele faz você sentir tudo aquilo.
Ainda tem muita gente que carrega um preconceito enorme com os games. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. O que eu fiz, desgraçado? E o pior é que opiniões burras e idiotas como essa ainda são tratadas com seriedade. Mas vamos ser honestos, o problema nunca foi o jogo, é quem joga. Tem gente que entra em Call of Duty pra se divertir com os amigos, competir, relaxar. Tem outro que só entra pra xingar, humilhar e extravasar o pior de si. Mesmo jogo, pessoas diferentes. Se for assim, então os engravatados lá do alto escalão jogaram muito GTA, né? Porque já que roubar, aplicar golpe, mentir e manipular, parece que eles fazem de forma profissional. Essa é a hipocrisia. Culpam os games por uma violência que nasceu muito antes da internet. A verdade é que é muito mais fácil culpar um console do que encarar o que realmente molda alguém. A criação, a educação e principalmente o exemplo. Porque se tem uma coisa que os games ensinam de verdade é que toda escolha tem consequência. O mundo real deveria aprender com isso. Para pessoas introvertidas, tímidas, jogar online pode ser o primeiro passo para começar a se soltar. Não em qualquer jogo, claro, as comunidades tóxicas existem e afastam muita gente, mas quando você encontra um espaço saudável, onde o papo flui, a risada rola e o respeito existe, a mágica acontece. Eu mesmo sou introvertido, mas nos jogos online eu fui começando a falar mais, a me abrir, e quando eu fui ver eu tava socializando. Tem gente que nunca conseguiu puxar conversa na vida real, mas que virou referência dentro de um clã, de um squad, de um servidor. Os games também conectam. A amizade reais nasce em jogos, parcerias, projetos e até relacionamentos. Tem casal que se conheceu jogando Free Fire, LoL, GTA RP e hoje tá casado. Porque o jogo cria algo que o mundo real às vezes não consegue. Um ponto em comum, um terreno neutro, onde não importa a sua aparência, sua roupa, seu status, só importa quem você é jogando. Pra muita gente, o controle foi a primeira ponte até alguém. A primeira vez que se sentiu parte de algo. A primeira vez que alguém respondeu: bora jogar mais uma? Mas como nem tudo são flores, tem jogo que te suga de verdade. E o pior, nem sempre foi feito pra isso. Às vezes a proposta inicial era legal, até inocente, mas com o tempo foi se tornando uma máquina de sugar tempo, energia e dinheiro. É importante diferenciar um bom uso de um vício prejudicial, porque tem jogo que te drena. Principalmente se você entra sem uma proposta leve, sem um espírito de diversão. LoL por exemplo. Tem gente que joga só por vício, e se for competitivo então já era. A obsessão por subir de elo vira uma frustração. A frustração vira raiva e a raiva vira toxicidade. A ponto de até os próprios jogadores não recomendarem o jogo. Fortnite segue o mesmo caminho. Crianças viciadas, gritando no microfone, jogando praticamente outro jogo. Um simulador de speedrun de pedreiro. Enquanto o adulto do outro lado só queria relaxar depois do trampo. E claro, tem as microtransações. Aliás, mano, eu te odeio Fortnite. Eu já gastei mais de R$2.000 só em skin. Me arrependo profundamente disso. Mas o auge foi quando eu assinei o clube pra ganhar o passe e os benefícios. E quando o clube venceu, eu perdi acesso à skin do Godzilla, que no caso faltava um fucking nível pra isso. Mano, Epic Games, pelo amor de Deus. Eu sou um gamer CLT médio. Eu não tenho 24 horas por dia pra jogar igual essas crianças catarrentas. Tem jogo que te suga tanto que no fim das contas você sai de um vazio da vida real e entra em outro. Na esperança de se sentir bem, você se afunda ainda mais. E como se não bastasse os próprios jogadores contribuírem para a visão deturpada que muita gente tem dos games, as empresas fazem muito pior. Antes criar um jogo era sobre arte, sobre entreter, sobre emoção. Hoje virou só um meio para sugar dinheiro. O foco deixou de ser a diversão. Agora é tudo sobre realismo exagerado, reflexos na água, ray tracing no vidro, textura da calçada em 8K, mas peraí, a gente joga justamente para fugir da realidade, então por que diabos estão tentando nos empurrar ela de volta pra tela? Os jogos estão cada vez mais caros do que nunca, mano do céu, R$400 no lançamento, é quase metade de um salário mínimo, aqui no Brasil é claro, mas até lá fora os preços estão ficando absurdos. Videogame deveria ser arte. E a arte precisa ser acessível. Os games estão cada vez mais distantes de quem ama eles de verdade. A ganância tomou conta de tudo.
consoles caríssimos, versões Pro que não entregam nada além de frame rate e resolução, jogos exclusivos que nem exclusivos são mais. A Sony virou uma caricatura mercenária do que já foi um dia. O PS5 base prometeu 8K na caixa, e mal entrega 4K. E já vieram com o PS5 Pro, um modelo novo, para rodar o que? Remake? Remaster? Emular um PS4? Isso não é evolução. É retrocesso com embalagem brilhante. A Microsoft, por outro lado, já nem tem exclusividade. Mas ainda assim é bem melhor que a PlayStation, porque o que salva ela é o Game Pass, que ainda dá acesso acessível a muita gente. E a Nintendo por muito tempo foi a última a resistir, mesmo ignorando o Brasil, ainda focava no mais importante, a diversão. Mas agora com o Switch 2 já dá sinais que também está cedendo à febre do lucro fácil. E talvez a gente esteja vivendo os últimos dias da era dos videogames como a gente conhecia, porque a cada ano eles se afastam mais de quem mais precisa deles. E vai chegar um ponto em que videogame vai ser só pra elite, ou pra quem já tá tão vazio por dentro que não se importa em perder ainda mais tempo e ainda mais dinheiro. Se nada mudar, a próxima geração não vai ser sobre diversão, vai ser sobre sobrevivência virtual dentro do escapismo da sobrevivência real. Para muitos, os videogames foram o que restou, para outros foram o que salvou. E ainda hoje existem jogos que são verdadeiras obras de arte, que carregam a essência do que é jogar. Games que não são só entretenimento, são identidade, são terapia, paz, conforto. Porque o gamer não foge da vida real. A gente também vive, só que de um jeito diferente, um jeito mais belo, mais calmo, mais feliz. Mas por quanto tempo ainda vai ser assim? Será que ainda vamos poder desfrutar disso? Ou tudo vai se perder como o resto? Será que os jogos vão deixar de ser abrigo e virar só mais uma memória? E bom, se você chegou até aqui, obrigado por apertar Start nesse vídeo comigo. Se você curtiu a proposta do canal, considere deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com alguém que também precisa ouvir isso. E agora me diz, qual foi o jogo que te marcou de verdade, aquele que te salvou num momento difícil, ou que simplesmente te fez sentir vivo de novo? Me conta aqui nos comentários, eu quero ler cada história. E por hoje, a jornada termina por aqui. Fim de jogo. Até a próxima missão. Fui. Fiquem com Deus.